Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso workshop de BIM 360 Design para desenvolvimento de projetos colaborativos. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão dos conceitos gerais, algumas terminologias que elas são utilizadas dentro da aplicação de colaboração. É uma aula um pouco mais chata porque ela é mais teórica, mas é muito importante que vocês aprendam sobre essas terminologias porque elas vão ser fundamentais no desenvolvimento desse treinamento, tá? Então, basicamente, a gente pode dividir em 6 terminologias principais, né? A primeira que nós vamos começar falando aqui é o work sharing, né? Work sharing nada mais é do que um compartilhamento do trabalho. O work sharing é uma aplicação, uma funcionalidade que tem dentro do Revit, né? Através da ferramenta de Workset. E qual que é o intuito dessa aplicação, né? Fazer com que 2 ou mais profissionais de uma mesma área, ou seja, profissionais que estão desenvolvendo um projeto de uma mesma disciplina, possam trabalhar em um único arquivo de projeto, dividindo as suas atividades. Então, basicamente, tu tem um arquivo central e tu fica alimentando esse arquivo central. Um profissional pega, de repente, uma área do projeto para desenvolver, o outro uma outra área e outro uma outra área, e à medida que vão atualizando os modelos, vão depois passando essas notificações, essas atualizações para o arquivo central. Essa aplicação é muito interessante também porque ela evita conflitos e retrabalhos, uma vez que eu consigo ver o que o meu outro parceiro está desenvolvendo, né? E quando a gente fala de work sharing para a aplicação do BIM 360 Design, a gente pode entender que esse procedimento é muito similar ao que é utilizado só com o Revit, né? Com o servidor local. A diferença qual que é? Que eu, em vez de ter todos os meus arquivos divididos, salvos o arquivo central no servidor, eu tenho isso dentro do BIM 360 Docs. Isso faz com que a gente tenha agilidade no desenvolvimento de projeto, né? Mais pessoas engajadas também nesse processo de projeto, tá? Bom, então qual que seria o próximo passo? A sincronização, né? A sincronização, ela na verdade, é uma sincronia das atualizações de projeto que são desenvolvidos. Eu coloquei aqui pelos profissionais, né? Pelo profissional ou pelos profissionais no arquivo central. Porque o que acontece? No BIM 360 Design eu posso criar um workset, né? E trabalhar com esse compartilhamento tendo uma pessoa só ou não, né? Porventura, de repente, essa pessoa pode trabalhar e outro funcionário a qualquer momento, outro profissional a qualquer momento pode entrar, né? Então ele está desenvolvendo sozinho e de repente vem outros profissionais que podem contribuir para o desenvolvimento desse projeto, né? E ele também é uma funcionalidade do Revit, né? O Workset eu posso trabalhar ele individualmente ou com mais de uma pessoa envolvida. Daí, como eu falei, depende do caso, né? Se essa pessoa individualmente for trabalhar com outras no futuro, pode ser. Mas se for só ela, sempre não tem por que criar um Workset, né? E ele, na verdade, quando a gente fala do BIM 360 Design, na verdade, o que ele faz? Ele tem um arquivo temporário dentro do BIM 360 Design. Contudo, ele não disponibiliza isso para as outras disciplinas. Basicamente, como é que funciona? Eu e os mesmos parceiros do projeto de arquitetura estamos trabalhando num arquivo. E à medida que os projetistas vão trabalhando, eles vão sincronizando esse modelo. O que é o sincronizar? Seria, na verdade, uma liberação do que cada um está fazendo para que o outro possa enxergar. Então, a sincronização é uma prática que tem que acontecer de certa forma com um prazo curto, porque senão tu pode desenvolver coisas e o outro, de repente, está desenvolvendo também, né? Então, a sincronia faz com que, bom, tudo aquilo que eu fiz, bom, agora eu vou compartilhar com os meus parceiros da mesma disciplina, né? Então, esse arquivo ele fica temporário, né? Ele não fica disponível para as outras disciplinas enxergarem. Contudo, ele é um pré-requisito para atualização. É como se fosse um salvamento, né? A sincronização é como se fosse um salvamento. No momento que eu vou dar um próximo passo, que, como a gente vê aqui no nosso cronograma aqui do próprio PPT, é a publicação. Antes de publicar, eu preciso sincronizar todas as informações para que eu possa fazer uma publicação da versão mais recente, né? Então, essas atualizações, como eu falei, elas são periódicas e permitem que todos os envolvidos visualizem os elementos novos e modificados que poderão gerar impacto no seu trabalho, né? Então, basicamente, como é que funciona? Eu tenho vários arquitetos trabalhando no mesmo projeto, que está situado num servidor, que no caso é o meu BIM 360 Docs. Então, no momento que
esse arquiteto faz a sincronização e os outros fazem a sincronização, eles começam a receber essas atualizações, né? Então, isso é uma forma de trabalho colaborativo que ajuda muito a dar celeridade e também confiabilidade. O próximo passo do nosso processo seria a publicação. Então, a publicação nada mais é do que, como o próprio nome diz, a publicação dos modelos de projeto, né? Ele é uma funcionalidade do Revit, né, que pode ser feita com workset ou com usuários individuais, né? A versão liberada para que as demais disciplinas possam usá-la como base confiável e atualizada, né? É muito interessante também que antes da publicação a gente faça a escolha das vistas das plantas e da representação 3D que vai ser liberado para visualização dos demais parceiros. Apesar do workset ele possibilitar mais de uma pessoa trabalhar com o arquivo, né, é sempre importante que uma pessoa seja responsável por fazer essa publicação, né? Então a gente seleciona um dos profissionais que estão compartilhando o arquivo para fazer sempre a publicação, porque a responsabilidade é muito grande. Uma vez que eu publicar e compartilhar isso aí depois, a atualização foi liberada para as outras disciplinas, né? Então a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Então a parte de configurações das vistas a gente tem na própria configurações de publicação que tem dentro do Revit, né? Então veja que a gente pode selecionar conjuntos e as plantas que vão estar nesses conjuntos. Essa aqui é a parte de publicação dentro do Revit também, onde a gente consegue ver esse quadradinho com uma setinha, que significa que o arquivo ele foi sincronizado várias vezes e a última publicação feita está diferente, né? Então, esse modelo está desatualizado para fins de publicação, né? E depois a gente vai ver também numa timeline que como é que surge essa publicação, né? Porque o BIM 360 Design ele trabalha com timeline, mostrando a evolução de cada atualização de cada disciplina para eu poder utilizar como base ou não, tá? Então isso aqui a gente já vai ver daqui a pouco. Os pacotes, o que são os pacotes? Na verdade são os filtros de representações gráficas, né? Então eu posso selecionar mais de um arquivo, eu posso selecionar vistas 2D, vistas 3D, né? Que são os conteúdos que vão ser liberados para visualização das demais disciplinas parceiras no BIM 360. Uma coisa muito importante que a gente tem que salientar é o seguinte: o profissional da outra disciplina ele não vai baixar todas as informações, ele precisa visualizar o que está sendo liberado. E essa visualização ela só vai acontecer mediante as vistas que eu estou propondo liberar para esse parceiro, né? Porque ele vai ver, antes de utilizar essa base, ele vai ver num navegador, né? Então eu preciso fazer e informar quais são as vistas necessárias para que o profissional parceiro interprete e veja que aquilo é suficiente para ele utilizar como base para o desenvolvimento de projeto dele. Essa é uma funcionalidade do BIM 360 Design, os pacotes, né? As representações indispensáveis para o entendimento geral, né? Então, como eu falei, eu tenho que colocar vistas, representações gráficas que sejam fundamentais para que esse parceiro entenda, de certa forma, o que está sendo liberado. Então, veja, essa é a tela do BIM 360 Design. E veja que aqui eu tenho um sinal de mais, que é onde eu crio o pacote. No momento que eu crio o pacote, ele pergunta quais são as vistas que eu quero liberar, né, para os outros parceiros enxergarem, quais são os modelos, ou seja, os arquivos, e quais são os documentos adicionais. Então, eu posso vir aqui e selecionar algum documento adicional, tá? Então, veja que aqui nessa parte de anteprojeto que a gente tem aqui, ó, e esse modelo nada mais são do que as vistas que eu liberei na fase anterior da publicação, tá? A próxima fase é compartilhar. O que significa compartilhar? Então vamos lá. A gente trabalhou de forma colaborativa, eu subi informações novas para a nuvem, com informações 2D e 3D, eu criei um pacote com o que eu quero liberar para os demais parceiros, e a próxima fase o que é? Eu compartilhar, ou seja, eu vou liberar isso efetivamente para todos os parceiros enxergarem. Tá? Então, até a fase do pacote, só a minha disciplina está enxergando o que está sendo colocado ali na nuvem. No momento que eu compartilho, agora todas as outras disciplinas estão visualizando, né? Então, ele libera é uma liberação efetiva das informações que serão compartilhadas para os demais envolvidos visualizarem. É uma funcionalidade do BIM 360 Design.
O título e descrição do que consiste o pacote para alinhamento de todos os envolvidos é muito importante, porque no momento que eu libero atualizações, os outros têm que, através do título, entender o que está acontecendo. Né? E nas descrições também, principalmente quando a gente tem alteração ou correção de projeto. É sempre bom destacar em texto o que tu está alterando, né? De uma forma bem prática e rápida. Então veja que aqui eu tenho a minha tela do BIM 360 Design, né? Então eu tenho aqui a informação do pacote, ou seja, uma alteração do piso, né, da sala de cirurgia 4. Aqui o nome do pacote, ou seja, eu estou colocando aqui a fase, a data que eu estou publicando, e eu poderia colocar uma atualização de projeto, né, e na descrição colocar detalhadamente o que é cada um, né, mas de uma forma rápida, né? Vejam que aqui eu tenho uma bolinha branca. Essa bolinha branca significa que esse pacote ele foi criado. E no momento que ele tem o pontilhado dentro, significa que ele não foi liberado ainda, ele não foi compartilhado para os demais. Então, essa vista aqui me mostra que a arquitetura criou um pacote que tem informações dentro dela, como texto e descrição da atualização, que tem também, dados adicionais, né, como por exemplo a folha, as vistas, aqui os conjuntos, né? E no momento que eu clicar em compartilhar, essa visualização muda e daí ela fica liberada para os demais parceiros verem. E a gente já vai ver agora dentro do consumir como é que ela muda. Então, o que é o consumir? Então, a disciplina, por exemplo, de arquitetura criou um pacote de informações e está liberando para as demais disciplinas utilizarem como base. O que as demais disciplinas vão fazer? Através do BIM 360 Design, ele recebe uma notificação por e-mail dizendo que tem um pacote novo. Ali ele vai ter acesso a todas as vistas 2D e 3D para entender o que está acontecendo. Vai ver o nome do título, vai ver as descrições, né? Então ele consegue acessar todas essas informações e ele pode usufruir caso pertinente. O projetista parceiro não é obrigado a consumir. O que é consumir? Seria, eu estou pegando essa tua base, eu estou efetivamente registrando que eu estou utilizando essa tua base para desenvolver o meu projeto. Mas pode acontecer que as informações não sejam suficientes, né? Então ele não precisa consumir, né? Ele não é obrigado a consumir todas as liberações que aparecem no BIM 360. Então vamos lá. Ele é uma funcionalidade do BIM 360 Design. A disciplina parceira só fará o consumo se a atualização realmente for relevante para a sua disciplina, né? Se não for relevante ou a atualização apresentar inconsistências que prejudiquem ou conflitem com o seu projeto, nós vamos criar issues, que são problemas de projeto, para alertar o autor e não se consome essas atualizações. A questão do issue a gente não vai entrar no mérito agora, porque não é o objetivo da ferramenta, até porque é um workshop, né? E quando a gente fala de issue, a gente fala de todo um fluxo de informação, gestão de dados, as informações que eu preciso colocar para gerir esses dados, né? Que ficaria muito extenso esse workshop, então eu não vou entrar no mérito disso. Né? Mas o importante que é que eu, como projetista parceiro, eu posso consumir, ou seja, utilizar essa base ou não utilizar essa base. Fica a critério de cada projetista. Então vejam aqui a minha tela, né? Eu tenho aqui uma bolinha. Vejam que antes a bolinha no centro ela estava com pontilhado. Significa que ela foi criado um pacote, mas não foi compartilhado. Agora, como eu estou com uma outra disciplina, eu consigo ver uma bolinha com o perímetro com uma linha preenchida. Isso quer dizer que esse pacote ele foi compartilhado, né? E vejam que ele tem um fundo branco. Isso significa que esse pacote de arquitetura ele foi compartilhado, mas eu ainda não consumi ele. E como é que eu sei que eu consumi um pacote ou não? Através dessa tela aqui, eu consigo clicar em consumir e vejam que a bolinha agora ela vai ficar numa cor azul preenchida. Então isso quer dizer que agora a disciplina de arquitetura eu consumi esse pacote. Esse pacote está liberado para eu utilizar e eu registrei que eu estou utilizando esse pacote. Então veja que aqui tem a descrição, aqui eu tenho o modelo, eu tenho as folhas e vistas liberadas, né? Lá dentro do BIM 360 Docs, dentro da pasta de elétrica, como eu sou agora o projetista de elétrica, veja que eu não tenho acesso às pastas das demais disciplinas. Dentro da disciplina de elétrica eu tenho uma pasta chamada Consumed, que seria um consumir. Se eu clicar dentro dessa pasta Consumed, veja que eu tenho arquitetura.
Isso significa o quê? Que eu não tenho acesso ao arquivo nativo da arquitetura. Eu só tenho acesso aos arquivos que ela publicou e que eu consumi. Então, se vocês olharem a próxima tela, vejam agora que dentro da pasta de arquitetura eu tenho o arquivo de Revit, a versão dele e quando que foi feita a última atualização. Tá? Então, esse seria o processo todo de compartilhamento das informações. É muito importante que você entenda o que significa cada uma dessas palavras, porque a partir de agora nós vamos utilizar muito essas nomenclaturas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E até mais, até a próxima aula. Bye bye, tchau!